Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui hoje uma aula de extração de DNA bem básica, mas com princípios bem fundamentais para que a gente possa ter bons resultados em laboratório. Então pessoal, vamos ver 5 tópicos. Primeiro, de onde podemos extrair DNA? Quais são os tipos de extração de DNA que podemos realizar em um laboratório? Qual dos métodos de extração que podemos escolher? Quais são as metodologias das extrações? E vamos checar a qualidade e a quantidade de DNA extraído. Vamos ver então de onde extraímos o DNA. Então, pessoal, podemos coletar DNA de diversos materiais biológicos. No caso aqui, a gente está citando pele, sangue, muco e saliva. Claro, muitos outros lugares nós podemos extrair, vamos ver com mais detalhes mais para frente. Mas na pele, por exemplo, uma biópsia, por exemplo, tranquilamente conseguimos extrair o DNA que está dentro das células da pele. Sangue é um caso que temos que tomar cuidado. Algumas células do sangue, como a hemoglobina, ela não é nucleada, portanto não tem material genético, ok? Então nesse caso nós extraímos das células brancas, por exemplo. Nós peletamos essas células e extraímos DNA delas. Existem alguns kits comerciais que você não precisa nem peletar as células, ele já extrai automaticamente do sangue total. Vamos ver isso mais para frente também. Podemos extrair do muco. O muco é muito utilizado em suaves. Suaves, por exemplo, da saliva, suave vaginal, entre outros. Esses suaves contêm células que descamam, e essas células, por serem nucleadas, contêm material genético e conseguimos extrair o DNA. Também a saliva, como mostrado aqui para vocês, ok? Vou falar um pouquinho de sangue. O sangue, para a gente extrair o DNA, é um método bem simples. Nós podemos utilizar kits comerciais ou soluções salinas, ok? Quando utilizamos soluções salinas, nós peletamos o leucócito, que nada mais é que centrifugar o sangue. As células brancas descem para o fundo do tubo, nós retiramos o sobrenadante e extraímos o leucócito. Na extração com salina, por exemplo, muitas vezes os laboratórios utilizam uma solução de lise de hemácias, que faz com que as hemácias não estejam presentes e não atrapalhem na extração de DNA. Os kits comerciais são bem mais simples. Você mistura o sangue total com um tampão. Esse tampão já lisa as células. O lisado é passado por uma coluna que retém o DNA e depois é lavado esse DNA e depois eluído da coluna. Ok? Nós vamos ver isso também mais para frente. No caso da saliva, existem alguns suaves, nada mais é como se fosse um cotonete, que nós passamos esse algodão dentro da boca, retiramos algumas células e partimos com o mesmo princípio. Então, essa parte do algodão que contém as células são colocadas numa temperatura ideal. No caso, por exemplo, 55 graus, 65 graus, depende do protocolo, imerso dentro de um tampão, e esse tampão retira essas células do algodão e deixa as células soltas para começar a extração do DNA. Ok? Também temos kits que dá para extrair da saliva, por exemplo, o Oragine, que com o próprio guspe você consegue extrair o DNA. Ok? Uma solução entra em contato com o guspe, rompe as células e libera o DNA, e depois é extraído o DNA da forma padrão. Um outro caso aqui, como citado, é os cestos celulares. Então, em ambientes, por exemplo, onde aconteceram crimes, ou ambientes de caso de estupro, mais esses casos relacionados com a perícia criminal, é utilizado alguns reagentes, Então, kits comerciais conseguem detectar onde possuem material biológico, muitos deles, por exemplo, com a identificação do ferro, da hemoglobina, e isso mostra para a gente onde que tem células, e de lá sim extrair o DNA. Então nós fazemos como se fosse uma raspagem do local onde é identificado as células, e aí sim prosseguimos para o laboratório com uma extração de DNA. Geralmente essas extrações são feitas com kits comerciais, porque nós precisamos de uma alta sensibilidade, uma alta capacidade de adquirir o DNA desse material biológico, ok?
Outros materiais que podemos extrair DNA, por exemplo, são os ossos, né? Então, os restos celulares que estão nos ossos, é possível também extrair DNA, ok? Bulbo capilar, né? Cuidado que não extraímos DNA do cabelo, mas sim do bulbo, que é a parte do fio de cabelo que está ligado ao couro cabeludo. Ali sim temos células nucleadas com material de DNA. A partir da ponta do cabelo nós cortamos e aí sim colocamos em um tampão. Esse tampão retira e extrai as células e extrai o DNA de dentro, né? Até impressões em armas é possível coletar material biológico. Então, restos celulares de quem utilizou a arma é possível extrair o DNA, ok? Principalmente feito por peritos, né? Peritos criminais conseguem fazer essa extração com grande sensibilidade, utilizando kits comerciais. Como coletamos o DNA? Então, pessoal, nós vimos de onde extrair DNA de alguns materiais biológicos e agora eu vou mostrar para vocês aonde armazenar esse material após a coleta. Então, por exemplo, aqui o FTA ou papel de filtro são utilizados para armazenar em baixa quantidade alguns fluidos corporais, como sangue e saliva, ok? O FTA, por exemplo, ele acaba sendo um pouco mais caro que o papel de filtro por ter uma dispersão das malhas de forma mais homogênea, até porque ele também é utilizado para atividade enzimática, ok? Então ambos conseguem armazenar de uma forma prática, ok? Que pode ser transportado de uma forma mais tranquila entre um laboratório e outro, entre centros de estudo, entre hospitais, ok? E quando chega no laboratório, esse papel de filtro ou FTA, geralmente os laboratórios utilizam o que nós chamamos de punch, né? Esse punch, ele tem a ponta com uma abertura, então ele acaba ele acaba cortando de uma forma homogênea esse papel, né? Que a gente sabe mais ou menos uma quantidade de células aproximadas que há naquela área que ele cortou, né? Então, com essa quantidade, nós colocamos uma quantidade de tampão de extração adequado, ok? Levamos uma certa temperatura e extraímos as células do papel, ok? Materiais, por exemplo, como os vetores, né? Pedaços de fragmentos de DNA também podem ser transportados através de papel de filtro, né? Laboratórios às vezes trocam sequências de DNA, basta simplesmente pingando um pedaço de DNA no papel de filtro ou no FTA, ok? Aqui só mostrando para vocês a malha de um FTA, como é feita a distribuição, como fica armazenado. Vocês podem ver o material biológico disperso entre a malha e desse jeito facilita a estocagem, ok? Outras formas de coletar, claro, uma forma mais simples, todo mundo conhece, são tubos de coletas de sangue, ok? Alguns anticoagulantes que estão presentes nesses tubos são melhores do que outros. Um que eu recomendaria o uso do EDTA, né? Ele é bem utilizado para extração de DNA, ok? Tem alguns kits, por exemplo, o Blue Star, que é mais para quem trabalha na área forense, né? Com ele você consegue identificar onde que tem material biológico, como eu tinha mostrado para vocês, ok? E o Oradine, que eu também tinha comentado, ali você consegue com a saliva, né? O indivíduo coloca a saliva dele dentro daquele pote e o pote tem uma solução que conserva o DNA, ok? E já consegue prosseguir para a extração. Quais os métodos de extração? Então nós temos diversos métodos de extração, claro, mas eu vou citar para vocês dois mais importantes nesse momento. Um deles é a salina, é um método feito em laboratórios, que é o chamado homemade. Ali você vai fazer a solução no seu próprio laboratório, produzindo um tampão com sais adequados, ok? É uma técnica bem básica, uma técnica barata, que dependendo para que você vai utilizar o seu DNA, tranquilamente você consegue extraí-lo, ok? Também temos os kits comerciais, que acabam sendo um pouco mais caros, porém são utilizados em técnicas mais avançadas. Então, quando você vai, por exemplo, sequenciar um DNA, né, principalmente, por exemplo, nesses equipamentos de terceira geração, né, que são sequenciadores que precisam de uma qualidade melhor, então o kit, claro, ele é mais recomendado, né? Você consegue uma quantidade de DNA menor, porém com uma qualidade melhor, ok?
Outro tipo de extração, também muito conhecida, é a fenolclorofórmio. Ok? Essa extração é uma extração e purificação química, também homemade, você consegue fazer no seu laboratório, apenas possuindo poucos reagentes, como o fenol, o clorofórmio e o álcool. Tá? Esse método de extração foi muito utilizado, ainda é muito utilizado, porque ele contém uma propriedade muito boa de purificação, né? Então a extração ela é muito boa, ela consegue extrair um DNA em alta quantidade, né? Só que tem um porém, você está utilizando fenol e clorofórmio, dois reagentes tóxicos, né? Sendo que o fenol, quando você carrega junto com o DNA, também pode interferir em algumas reações que você vai utilizar esse DNA, né? O fenol é um contaminante que todo mundo conhece no DNA, né? Então você tem que pensar nesse viés, ok? Mas ele é muito utilizado e muito bom, ok? Outro método também conhecido é o Quilex, né? Que é um quelante de troca iônica. Então, por essa troca iônica, o Quilex ele consegue fazer com que o DNA fique absorvido nos seus bits, ok? E consiga extrair o DNA de uma forma eficiente, ok? Ele também é bem utilizado e com uma capacidade de purificação muito boa também, ok? Vamos ver ele mais para frente com mais detalhes. Técnicas para extração salina. Então, pessoal, vale ressaltar que independente da metodologia utilizada, sendo kit comercial ou salina, todos partem do mesmo princípio, ok? Fazendo com que a membrana plasmática da célula se rompa e libere o DNA. Então, para isso, nós temos que utilizar soluções para que causem essa lise celular. Tá bom? Então, aí, para caso você tenha esquecido, a lise celular é o processo de ruptura ou dissolução da membrana celular que leva à morte da célula, ok? Liberação do seu conteúdo e, dessa forma, do DNA. Então, pense que aqui nós estamos liberando não só o DNA, mas um monte de lipídios, proteínas, todo o material que estava dentro da célula, né, entre outros. Então, o que nós queremos agora é separar o DNA desse lixo, né, que a gente chama de lixo, que é o que a gente não quer nesse momento. Então, pensando na lise, se nós estamos pensando em liberar o material que está dentro da célula, nós temos que imaginar que, dependendo do material que nós estamos utilizando, querendo extrair o DNA, nós temos que fazer um tratamento diferenciado, ok? Então pode ser planta, pode ser osso, pode ser uns micro-organismos, cada um vai ter o seu pré-tratamento para extração adequada do DNA. Né? No caso, por exemplo, de material vegetal, por exemplo, podemos triturar com nitrogênio líquido, né? Depois fazemos a digestão em um tampão específico, ok? Utilizando mercaptoetanol e EDTA, ok? Ossos e dentes, também fazemos trituração com nitrogênio, ok? Com a descalcificação e lavagem com EDTA, meio molar. Digestão em SDS, cloreto de sódio e DTT. E proteinase K. Nós vamos ver mais para frente alguns desses sais, alguns desses reagentes e as suas funções. Ok? E os micro-organismos, né? Então, nada mais é que lavar e centrifugar em tampão PBS uma vez. Bem simples, né? Antes da digestão em tampão de extração. Então, para que a gente tire toda aquela sujeira, né? Todo o material que é liberado pelo micro-organismo, nós temos que lavá-lo, né, com PBS. E aí sim partimos para uma digestão em um tampão de extração. Esse tampão de extração que vocês estão vendo aqui é um dos mais utilizados. Né? Ele é utilizado também para material, células, eucariontes, né, assim por diante. Né? Que nada mais é que um tris-EDTA, que tampona a reação, SDS, NaCl e a proteinase K. Extração salina, passo a passo. Então, nesse caso aqui, nós vamos falar sobre uma salina. A extração salina, nós dizemos que é uma extração suja, porque ela acaba trazendo umas impurezas que às vezes o kit comercial não traz. Porém, dependendo do que você vai utilizar, ela é muito boa. Se, por exemplo, você vai fazer uma genotipagem de um animal, de células, ok? Para ver um animal nocaute, por exemplo, para ver uma determinada mutação, né? Então você pode utilizar essa extração salina.
né? No caso aqui, eu estou citando com esse tampão Trisa DTA, SBS, cloreto de sódio, DTT e proteinase K, mas claro que existem muitos protocolos diferentes, ok? Mas esse caso aqui é só um exemplo, que funciona muito bem, ok? Então, adicionando 500 microlitros a cada 100 miligramas de tecido, né? Então, se você coleta, por exemplo, um pedacinho de um ser vivo, você coleta leucócitos, então mais ou menos essa massa você adiciona essa quantidade de tampão e junta a proteinase K, né? Aquece essa mistura e aí sim você tem toda a degradação do tecido, né? Então, olhando em um vídeo, você pode fazer essa extração num Eppendorf mesmo. Então, seu material biológico está dentro de um Eppendorf, você adiciona 500 microlitros do seu tampão no tecido, né? Então você vê ali que você tem em torno de 500 microlitros mais o volume do tecido. Logo em seguida, você adiciona a proteinase K. Por que eu não posso deixar a proteinase K junto com o tampão? A proteinase K, ela diluída, ela tem uma estabilidade muito baixa. Então nós deixamos ela congelada a -20 e adicionamos só na hora da extração do DNA. O tampão, com todas aquelas soluções, todos aqueles componentes, pode ficar armazenado a -20 tranquilamente. Ok? Homogeneizamos a amostra e depois de homogeneizar a amostra, levamos ela para o aquecimento. Depois do aquecimento, a gente realiza a centrifugação. Então, tudo que é impureza vai descer, né? Vai ficar no que nós chamamos de pellet, okay? Que é uma fase sólida no fundo do tubo. Okay? Então, nós coletamos toda a fase líquida, que é onde que contém o nosso DNA, e tomar cuidado para não coletar o pellet, já que nessa fase, né, contém as impurezas, como as proteínas, lipídios e outros interferentes hidrofóbicos que nós não queremos. E aí sim vamos para a próxima etapa. Após a recuperação do sobrenadante, nós utilizamos geralmente o isopropanol, né, que é um bom precipitador de DNA. Então, após a adição do isopropanol, nós misturamos a solução, né, e vemos geralmente a formação de como se fosse um novelo. Então, para ilustrar, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Nós pegamos o DNA após a centrifugação, né, e coleta do sobrenadante, adicionamos o isopropanol, pode ser uma proporção de mesmo volume, ok? Claro, existem alguns protocolos que são um pouco diferentes, mas se você recuperou, por exemplo, 400 microlitros do seu buffer, adicione 400 microlitros de isopropanol e agite-o, ok? Você pode, nessa hora, observar a formação de um precipitado e levar depois para a centrífuga, né? Rodando numa centrífuga convencional a 13.000 RPM a 4 graus Celsius. Então, depois de centrifugar, o DNA acaba trazendo junto com ele, após essa centrifugação, algumas impurezas, né, com sais de acetato. Então, para isso, a gente lava com uma solução de etanol 70%, ok? Para remover esses sais, além de outros contaminantes que acabam ficando no sobrenadante, e o DNA é peletado novamente. Então, no vídeo de lavagem, após adicionar o etanol e centrifugar novamente, nós podemos inverter o tubo em cima de um papel mesmo e esperar o tubo secar. Após secagem, nós adicionamos água, pode ser uma água miliquê mesmo, né, que é uma água autoclavada e deionizada, ou pode ser um tampão, ok? Se alguém tiver dúvida qual que é melhor usar, pode escrever aqui nas aulas que eu respondo, tá bom? E aí sim, vamos eluir. No caso aqui, a gente pode pegar, por exemplo, 100 microlitros do eluente e adicionar sobre o pellet. Podemos fazer um up and down com a centrífuga e aí sim o DNA está suspenso, ok? Então agora o DNA que está mais limpo após a lavagem, ele é suspenso no tampão, como eu falei para vocês, para garantir a estabilidade e o armazenamento a longo prazo. Isso no caso do tampão, tá? E a água também pode ser utilizada.
Na extração de fenolclorofórmio, eu coloquei só uma imagem aqui para ilustrar, né, que a gente tem 3 fases, onde na fase inferior temos a fase orgânica com lipídios, a interfase onde temos as proteínas e na parte superior aquosa onde nós temos o DNA, que é a região que nós coletamos para obter o DNA. Agora vamos ver sobre o Kylix, né? O Kylix é um método rápido e barato, né? Não é um kit caro, e ele é bem eficaz na extração de DNA. Alguns estudos dizem que ele consegue ter um rendimento até 6 vezes maior que o fenolclorofórmio. Tá? E além disso, ele acaba protegendo o DNA por algumas DNases que ainda ficam ativos após a fervura que a gente realiza lá no começo da extração. Né? Então, as pérolas de resina do Kylix se ligam em componentes celulares e, por outro lado, na parte aquosa, né, na parte onde fica o líquido, onde não está o Kylix, é onde o DNA permanece. O processo de extração por Kylix é realizado somente em um microtubo, então é um processo bem simples de fazer. Né? Os metais que são fortemente quelantes acabam removendo as impurezas da suspensão celular, né? Removendo inibidores hemo e também outros cátions divalentes, os quais catalisam a quebra enzimática. Então, por exemplo, amostras de sangue são ressuspendidas em Kylix 5% e incubadas a 30 minutos a 56 graus Celsius. Depois nessa solução é feita a ebulição por 8 minutos, onde ocorre a lise celular e o precipitado das hemoglobinas. Então depois nós só damos um spin, né, que nada mais é que uma centrifugação rápida, numa mini centrífuga, e coletamos os sobrenadantes, ok? E todos os nossos contaminantes, as esferas, ficam no precipitado, como vocês podem ver aqui na imagem. Vamos falar agora um pouco sobre a extração por colunas sílica, que geralmente é utilizado em kits comerciais. Então, na extração de colunas de sílica, nós temos que primeiramente pensar no fato do pré-tratamento da amostra, que depende nada mais do que o seu material. Então, o kit ele é específico para determinados materiais. Então, quando você vai comprar um kit, você tem que ir atrás do kit que extrai o seu material. Então, temos kits de extração de sangue, de tecido, de plantas, de células, ok? Depois vem a etapa 2, que é a parte onde o material que já tá tratado, ele se liga numa coluna, que no caso aqui é uma coluna de sílica. Depois lavamos o material nessa coluna e depois fazemos a lavagem e a eluição. Algumas soluções são utilizadas nesses kits comerciais, né? Elas em altas concentrações por serem ácidas, elas acabam quebrando a ligação das moléculas de água e de DNA. E aí sim o DNA é absorvido na sílica ou no vidro ou na coluninha, ok? E aí o teor de sal é reduzido no meio alcalino e o DNA é liberado do vidro se tornando negativo, que é a hora que nós eluímos esse DNA da coluna. Alguns kits acabam mudando uma solução ou outra, uma forma de lavar ou outra, mas a base é essa: ligarmos o DNA na coluna de sílica, lavar na própria coluna e depois na eluição nós acabamos reduzindo o teor do sal, ele acaba sendo reduzido, né, no meio alcalino, e aí sim o DNA se libera da coluna. É o que nós chamamos de eluição. Um detalhe muito importante é que algumas empresas acabam fazendo determinados kits de purificação, extração de DNA, e cada uma delas é utilizada em relação ao que você vai utilizar. Então, olha lá, nós temos aqui grau molecular, grau de transfecção, né? Então, dependendo da sua utilização, você usa um kit ou outra. Por exemplo, membranas de sílica, que é o que eu mostrei para vocês agora, ela tem um grau molecular. Então, você vai fazer um PCR, vai fazer um sequenciamento, Sanger, você utiliza esse kit. Né? Em resinas de troca iônica, né, que nós temos um grau de pureza de transfecção. O que é transfecção? Quando você está fazendo um cultivo celular, você quer inserir um plasmídio, um vetor, né, que é uma sequência de DNA lá dentro, para expressar determinado gene, depende do seu estudo. Né? Então, nesse caso, a gente utiliza outros kits, por exemplo, essa coluna Purelink High Pure, ok? Que tem grau de transfecção, né? Então ela tem uma pureza maior, né?
Já na carga magnética, nós temos um grau também de transfecção, né, dois tipos de extração, pode ser tanto de DNA como RNA, e aí ela sim ela utiliza a ação paramagnética, ok? E essa seleção paramagnética acaba tendo um rendimento muito superior, né, e recuperação de DNA com uma pureza bem maior. Porém, acaba sendo um kit mais caro, claro. Como você pode ver, dependendo do kit que você está utilizando, ele vai ter determinadas propriedades. Nesse caso aqui, eu não vou citar um por um, mas você pode pausar a aula e dar uma olhadinha com mais cuidado, né? Então você pode ver o tipo de material que você está iniciando, né? Quanto que ele acaba extraindo, ok, do tecido na quantidade de DNA, o tipo de isolamento, se é feito por sílica, se é feito por bits magnéticos ou é uma extração orgânica, ok? Se ele é compatível ou não com sequenciamentos de high throughput, né? Que são os NGS, os sequenciamentos de terceira geração, ok? Que exigem uma pureza um pouco maior. Então aqui no caso, por exemplo, você vê que só os dois últimos kits aqui que são compatíveis, que são indicados para utilização. A compatibilidade da aplicação, né? Então, para que você pode utilizar? Por exemplo, no primeiro kit aqui, você pode utilizar para clonagem, para PCR, ok? E para sequenciamento. E assim por diante. E aí você vai vendo que vai alterando os tipos de técnicas que você pode utilizar. O quanto que você demora para extrair, né? Tem kits que são bem rápidos, tem outros que demoram um pouco mais, de cada amostra. Aqui eu trago para ilustrar um pouco sobre a extração magnética, que daí sim nós utilizamos equipamentos específicos, né? No caso aqui estou citando duas empresas, mas só para ilustrar mesmo, ok? Então, por exemplo, aqui no DNA-IQ, que é da Promega, são utilizados amostras forenses, né? Por causa da sensibilidade. Então, ela faz a lise de células com agentes calotrópicos. Então, o DNA se liga à superfície de partículas magnéticas de sílica e ocorre a separação do lisado via magnética, é feita uma lavagem e o DNA se libera depois das partículas magnéticas. E aí depois sim a eluição. E no caso da charge switch, da Invitrogen, o ácido nucleico ionizado se liga às esferas magnéticas, a carga é trocada via o pH do meio, e aí sim ocorre a ligação, a lavagem e a eluição. Okay? Então ambas por forma de extração magnética. Então, só trazendo um comparativo dos dois equipamentos. Então, enquanto um faz 16 amostras, o outro faz de 1 a 13. Né? O custo dos equipamentos, então, varia um pouco. O valor por amostra acaba sendo quase igual, $5 por amostra. O iPrep acaba sendo quase metade do tempo de preparo. O Maxwell não utiliza líquido, porém o iPrep ele manipula líquidos. Você precisa preparar as amostras, né, no Maxwell. No iPrep você tem pouca preparação de amostras e no Maxwell você utiliza sais calotrópicos, enquanto no iPrep você utiliza reagentes baseados em água. Então, dependendo do que você vai utilizar, dependendo o seu sal ou somente a água, é mais interessante, ok? Então, vale a pena você ponderar cada coisa na hora de adquirir o seu kit. É isso aí, pessoal. Essa foi uma aula bem basiquinha de extração de DNA, só para vocês terem uma noção. Se tiver alguma dúvida, deixa aí ao lado, ok? Se tiver algum comentário, sugestão, crítica, elogio, será sempre bem-vindo, ok? As partes mais avançadas de PCR, de NGS, de sequenciamento, tudo da biologia molecular, nós vamos estar disponibilizando aí mais para frente, ou já estão algumas disponíveis, ok? Se precisar de alguma coisa, escreva para nós. Um abraço, tchau, tchau.